Você já se pegou em uma situação onde parecia que havia algo não dito no ar, mas não conseguia decifrar exatamente o que era? Talvez sua parceira estivesse demonstrando algo importante, mas sem usar nenhuma palavra, apenas gestos, olhares ou posturas. Essa dificuldade de interpretar sinais não verbais é algo que afeta muitos homens, principalmente quando se trata de entender melhor suas parceiras. A comunicação é muito mais do que conversa. É uma troca complexa que envolve tanto palavras quanto expressões, gestos e até mesmo a posição do corpo. No entanto, muitos homens focam exclusivamente no que está sendo dito, ignorando informações valiosas que vêm de sinais sutis. Isso pode levar a mal-entendidos, distanciamento emocional e frustração dentro do relacionamento. A boa notícia é que entender a linguagem corporal feminina não é um dom inato, mas sim uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender e praticar. Quando você começa a perceber e interpretar corretamente esses sinais, não só a comunicação se torna mais fluida, como também você passa a demonstrar empatia e compreensão de forma mais natural. Isso fortalece a conexão emocional, gera confiança e, muitas vezes, evita discussões desnecessárias. Neste vídeo, vamos explorar juntos os principais sinais não verbais femininos que você nunca deve ignorar e como interpretá-los corretamente. Vou te mostrar como reconhecer esses gestos sutis, evitar erros comuns de interpretação e aplicar essas dicas para ter uma comunicação mais assertiva e harmoniosa com sua parceira. Fica comigo, porque o que você vai aprender aqui pode transformar completamente a forma como você interage no seu relacionamento. A comunicação humana vai muito além das palavras. Estudos mostram que uma grande parte do que transmitimos em uma conversa está relacionada ao tom de voz, às expressões faciais e à postura corporal. Quando você entende isso, percebe que focar apenas no que é verbalizado é como tentar assistir a um filme apenas com o áudio. Você perde metade da história. No contexto de um relacionamento amoroso, essa percepção é ainda mais relevante. Muitas mulheres se comunicam de forma não verbal quando estão desconfortáveis, felizes, preocupadas ou buscando atenção. Por exemplo, um simples afastamento físico pode significar necessidade de espaço emocional, enquanto um sorriso discreto durante uma conversa pode indicar que ela está à vontade e conectada com você. A dificuldade em interpretar esses sinais pode gerar diversos problemas. Imagine uma situação em que sua parceira está chateada, mas prefere não falar sobre isso diretamente. Se você não estiver atento aos sinais, pode interpretar o silêncio dela como algo trivial e agir de forma insensível. O resultado? Mal-entendidos e distanciamento emocional. Por outro lado, quando você começa a perceber os gestos e expressões que muitas vezes passam despercebidos, a dinâmica do relacionamento muda. Você se torna mais atento, empático e capaz de agir de forma assertiva. Ao perceber que sua parceira está desconfortável, por exemplo, você pode tomar a iniciativa de perguntar se está tudo bem, mostrando cuidado e interesse genuíno. Além disso, interpretar corretamente a linguagem corporal fortalece a confiança. Quando uma mulher sente que está sendo compreendida sem precisar explicar cada detalhe, ela se sente mais conectada e segura no relacionamento. Isso não apenas evita discussões desnecessárias, mas também contribui para momentos de maior intimidade e cumplicidade. Portanto, aprender a ler sinais não verbais não é apenas uma habilidade interessante, é uma ferramenta poderosa para melhorar sua vida amorosa. E o melhor de tudo é que isso não exige grandes esforços, apenas prática e uma dose de atenção consciente. Agora que você já sabe por que isso é importante, vamos direto ao ponto. Quais são os principais sinais corporais que você precisa observar para se comunicar melhor com sua parceira? 1. Contato visual prolongado. O olhar é uma das formas mais poderosas de comunicação não verbal. Quando uma mulher mantém contato visual constante durante uma conversa, isso geralmente indica que ela está interessada, envolvida ou até mesmo confortável com você. Por outro lado, se ela evita olhar diretamente nos seus olhos, pode ser um sinal de desconforto, insegurança ou até uma tentativa de esconder algo. Claro, o contexto é fundamental. Se ela está apenas distraída ou pensando em outra coisa, a interpretação será diferente. Exemplo: imagine que você está contando uma história sobre o seu dia e percebe que ela mantém um olhar suave e atento. Esse é um bom sinal de conexão emocional. 2. Postura aberta versus fechada. A postura do corpo revela muito sobre o nível de receptividade de uma pessoa. Uma postura aberta, com os braços relaxados e o corpo voltado em sua direção,
indica que ela está confortável e receptiva à conversa. Por outro lado, braços cruzados, ombros encolhidos ou uma inclinação corporal para longe de você podem sugerir fechamento emocional, desconforto ou defensividade. Exemplo: durante uma discussão, se ela cruza os braços e inclina o corpo para trás, isso pode indicar que ela não está se sentindo à vontade ou não concorda com o que está sendo dito. 3. Movimentos repetitivos, mãos, cabelo, objetos. Pequenos gestos repetitivos, como enrolar mechas de cabelo, mexer no colar ou tocar constantemente em objetos próximos, muitas vezes indicam nervosismo ou tentativa de lidar com ansiedade. No entanto, esses gestos também podem ser sinais de interesse. Quando feitos de maneira suave e descontraída, como brincar levemente com o cabelo enquanto ela sorri, podem indicar que ela está tentando captar sua atenção de forma sutil. Exemplo: se ela estiver brincando com um anel enquanto você fala sobre algo importante, isso pode significar que ela está nervosa ou esperando uma resposta sua. 4. Aproximação física. A forma como uma mulher se posiciona fisicamente em relação a você diz muito sobre o nível de conforto e interesse dela. Se ela se inclina para frente durante uma conversa, isso pode ser um sinal claro de envolvimento e curiosidade. Por outro lado, se ela recua ou se distancia, especialmente após um toque ou comentário, pode ser um indicativo de desconforto. Exemplo: durante um jantar, se ela constantemente se inclina para perto de você enquanto conversa, é provável que esteja engajada e confortável com a interação. 5. Expressão facial suave. As expressões faciais são a chave para entender emoções. Uma leve inclinação da cabeça acompanhada por um sorriso suave geralmente indica atenção e envolvimento emocional. Fique atento também a microexpressões rápidas, como franzir a testa ou apertar os lábios, que podem revelar sentimentos momentâneos, como frustração ou preocupação, antes mesmo que ela verbalize. Exemplo: durante uma conversa leve, se você percebe um sorriso natural enquanto ela mantém a cabeça ligeiramente inclinada, é um sinal positivo de conforto. 6. Toques casuais. O toque é uma forma direta de comunicação não verbal. Se ela toca levemente em seu braço ou ombro durante uma conversa, isso geralmente indica conforto e conexão emocional. Por outro lado, a ausência de toques ou um distanciamento físico prolongado pode ser um sinal de que algo precisa ser ajustado na dinâmica entre vocês. Exemplo: durante uma caminhada, se ela segura seu braço sem motivo aparente, pode estar buscando proximidade emocional. 7. Respiração e ritmo corporal. A forma como uma pessoa respira também pode ser um indicativo de seu estado emocional. Uma respiração profunda e relaxada geralmente indica tranquilidade, enquanto uma respiração rápida pode ser um sinal de tensão ou ansiedade. Exemplo: se, durante uma conversa delicada, você perceber que a respiração dela se torna acelerada, talvez seja um momento para ajustar o tom da conversa e buscar tranquilidade. Ao compreender e interpretar corretamente esses sinais, você começa a construir uma comunicação mais empática e eficiente com sua parceira. Mas, atenção! Interpretar sinais não verbais requer prática e, principalmente, sensibilidade para entender o contexto em que eles ocorrem. Evite tirar conclusões precipitadas. No próximo capítulo, vou falar sobre os erros mais comuns que você deve evitar ao interpretar a linguagem corporal feminina. Erros comuns ao interpretar sinais. Mesmo com todas essas dicas, é importante lembrar que interpretar sinais não verbais não é uma ciência exata. Muitas vezes, um mesmo gesto pode ter significados diferentes dependendo do contexto ou da personalidade de cada pessoa. Por isso, quero destacar aqui os erros mais comuns que você deve evitar para não prejudicar a comunicação com sua parceira. 1. Pressupor significados universais. Um dos erros mais frequentes é acreditar que todos os sinais corporais têm o mesmo significado para todas as mulheres. Embora existam padrões gerais, cada pessoa tem uma forma única de se expressar. Exemplo: cruzar os braços pode indicar desconforto em alguns casos, mas também pode ser apenas uma forma de relaxar em outras situações. 2. Ignorar o contexto. Interpretar um gesto isoladamente, sem considerar o ambiente ou a situação em que ele ocorre, pode levar a conclusões erradas. Exemplo: se ela estiver desviando o olhar durante uma conversa, isso não significa necessariamente desinteresse, pode ser apenas cansaço ou preocupação com algo externo. 3. Confundir timidez com desinteresse. Algumas mulheres podem ser naturalmente mais reservadas ou tímidas,
o que não significa que estejam desconectadas ou desinteressadas. Exemplo: uma parceira que não demonstra afeto físico de forma constante pode, na verdade, ter um forte vínculo emocional que apenas se expressa de maneira diferente. 4. Superinterpretação de pequenos gestos. Nem todo gesto tem um significado oculto. Algumas expressões e movimentos são simplesmente automáticos ou aleatórios. Exemplo: brincar com o cabelo pode ser um hábito inconsciente, sem qualquer intenção específica por trás. Entender esses erros e evitá-los vai ajudar você a manter uma abordagem mais equilibrada e sensível na leitura dos sinais corporais femininos. No próximo capítulo, vou mostrar como você pode praticar essa habilidade no dia a dia, tornando a observação algo natural e eficaz. Como praticar a observação de sinais. Aprender a ler os sinais não verbais femininos não acontece da noite para o dia. Assim como qualquer habilidade, exige prática constante e atenção consciente. Felizmente, existem formas simples e eficazes de desenvolver essa percepção e aplicá-la naturalmente no seu dia a dia. 1. Observe interações ao redor. Um bom exercício inicial é observar pessoas em ambientes sociais, como cafés, parques ou reuniões. Sem invadir a privacidade de ninguém, perceba como gestos e expressões mudam conforme as emoções e temas das conversas. Exemplo: note como amigos próximos frequentemente se inclinam uns para os outros durante uma conversa animada, enquanto colegas mais formais tendem a manter distância. 2. Esteja presente durante as conversas. A prática mais importante é estar totalmente presente quando você conversa com sua parceira. Isso significa não apenas ouvir suas palavras, mas também prestar atenção em como ela se expressa com o corpo. Dica: evite distrações, como olhar para o celular, e mantenha seu foco nela. Isso não só melhora a percepção dos sinais como também demonstra respeito e valorização da conversa. 3. Pergunte quando tiver dúvidas. Nem sempre você precisa adivinhar o que um gesto significa. Se perceber um sinal que não entende, pergunte de forma respeitosa e aberta. Isso reforça a comunicação e evita interpretações equivocadas. Exemplo: você pareceu um pouco pensativa agora. Está tudo bem. 4. Pratique a escuta ativa. A escuta ativa envolve não apenas prestar atenção às palavras, mas também validar o que a outra pessoa está expressando, verbalmente ou não. Exemplo: responda de maneira empática quando perceber sinais sutis de desconforto, como um suspiro profundo. Com essas práticas, você desenvolverá uma percepção cada vez mais apurada dos sinais não verbais, tornando sua comunicação mais fluida e eficaz. No próximo e último capítulo, vamos amarrar todas essas ideias e reforçar os aprendizados essenciais. Chegamos ao final deste guia prático sobre como ler os sinais corporais femininos sem errar. Até aqui, exploramos a importância da linguagem não verbal, os principais sinais para observar, os erros mais comuns a evitar e formas práticas de desenvolver essa habilidade. Agora, quero reforçar os pontos mais importantes para que você possa aplicar tudo isso com confiança no seu dia a dia. O poder da atenção consciente. A chave para interpretar os sinais não verbais está na sua capacidade de estar presente no momento. Quanto mais você se dedica a observar, sem julgamentos ou pressa para tirar conclusões, mais natural se torna identificar gestos e expressões que muitas vezes passam despercebidos. Isso não significa que você precise se tornar um detetive emocional o tempo todo. Pelo contrário, o objetivo é tornar essa observação algo fluido, parte do seu comportamento natural. Comunicação abre caminhos para a empatia. Ao perceber os sinais sutis que sua parceira transmite, você demonstra um nível elevado de empatia e cuidado. Isso fortalece o vínculo emocional e contribui para um relacionamento mais equilibrado e harmonioso. Mas lembre-se, a interpretação correta dos sinais só tem valor quando acompanhada de uma comunicação clara e respeitosa. Quando tiver dúvidas, pergunte. Quando perceber desconforto, busque entender sem pressionar. Prática constante gera resultados. Como qualquer habilidade, a leitura de sinais corporais melhora com a prática. No começo, você pode se sentir inseguro ou achar que está se esforçando demais. Isso é normal. Com o tempo, essa percepção se torna algo intuitivo. Dica final: reserve alguns minutos ao final do dia para refletir sobre suas interações. Pergunte-se: havia algo não verbal que eu poderia ter percebido melhor? Essa simples reflexão diária pode acelerar seu aprendizado. Próximos passos:
Aplique o que aprendeu. Escolha uma conversa hoje para praticar a atenção consciente. Evite julgamentos rápidos. Observe sem tirar conclusões precipitadas. Valide seus aprendizados. Pergunte à sua parceira se você está compreendendo bem suas emoções. Com essas dicas, você estará no caminho certo para construir uma comunicação mais fluida, empática e harmoniosa no seu relacionamento. Obrigado por acompanhar até aqui. Coloque em prática e veja os resultados por si mesmo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo. Comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.